Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos fazendo correções das atividades. Hoje nós vamos corrigir as páginas 76 a 81. Então, convido você a pegar o seu lápis, pegar a sua borracha e sua gramática e vamos corrigir, tá bom? Então, turma, página 76 da nossa gramática, temos aí uma tirinha do Serafim e algumas perguntas relacionadas a essa tira. Então, vamos ler a nossa tirinha. Professor Moisés, o senhor sabia que o Serafim é um hominídeo? E Serafim já está chateado. Me dá. Como assim, Luísa? Somos todos homens sapiens, disse o professor. E ela disse, justificando, é que os desenhos dele parecem arte rupestre. Aí ele, muito chateado, disse, Professor Moisés, como é o nome do hominídeo brasileiro mais antigo? O professor responde, Luísa, que tem aproximadamente 12 mil anos. E aí ele já revida isso, começa a sorrir dela e diz, nossa, agora eu sei a idade de Luísa. Luísa não gosta muito disso não. Tá, na letra A nos diz assim, no primeiro quadrinho podemos dizer que a palavra desenhos é uma frase? Turma, não é uma frase, né? Porque não ela empregada sozinha, ela não teria sentido algum, certo? Na letra B, nós temos aí, e no último quadrinho, a expressão nossa, pode ser entendido como frase? Explica. Aí sim, turma, pode ser considerada uma frase porque é uma interjeição, né? E ela é classificada aí como uma frase de situação, ou seja, uma frase situacional. E na letra C, aí é uma resposta pessoal, que a pergunta é assim: para você, qual foi a intenção do Serafim ao declarar agora eu sei a idade de Luísa no último quadrinho? Com certeza você deve ter dito aí que ele quis revidar a provocação dela, porque antes disso ela já havia o provocado. Então é mais ou menos isso aí. É uma resposta pessoal, tá? Vamos à próxima questão. Então vamos continuando aqui na página 76, na segunda questão, que nos diz assim: entre as opções a seguir, identifique a palavra que resume o ato de fala desempenhado por Serafim no último quadrinho. E aí, foi pena, vingança, raiva, dúvida ou pedido? Lógico que todos vocês colocaram aí vingança, né? Estava tentando se vingar de Luísa, que provocou. Vamos para a próxima questão. Então, turma, temos aqui a página 77, que nos diz assim a terceira questão. Agora, leia este quadrinho. Vá buscar um verbo, preciso fazer uma oração. Na letra A nos diz assim: quantas frases há na fala do padre? Classifique-as utilizando as categorias nominal ou verbal. Nós vimos em aulas anteriores que quando a frase é nominal, ela não tem um verbo. E quando ela é verbal, ela já possui um verbo. Não é isso? Então, vamos ver aqui as respostas. Há duas frases, né? Ele diz assim: vá buscar um verbo. Preciso fazer uma oração. Então, há duas frases verbais. Na letra B, utilize a sua resposta ao item anterior, na primeira lacuna, e reflita o que devemos escrever na segunda lacuna, ou seja, no segundo espaço, para que a frase abaixo fique de acordo com o que estudamos. Então, nós temos assim. Nesse quadrinho, temos duas frases verbais. Logo, temos dois períodos. Se lembram que eu falei sobre períodos? Lá na nossa aula, falando sobre frase, oração em período. Primeiro momento eu discorri tudo sobre frase, depois eu falei sobre a oração e posteriormente eu falei sobre período,
são 2 períodos, porque possui 2 verbos, né? Então, 2 verbos ou mais são 2 períodos. Então, turma, nós temos aqui na página 77 a quarta questão que nos diz assim: se quisermos unir todas as frases da fala do padre em uma só, a mais adequada seria: vá buscar um verbo, portanto preciso de um para fazer uma oração. Letra B. Vá buscar um verbo, no entanto preciso de um para fazer uma oração. Na letra C, vá buscar um verbo, pois preciso de um para fazer uma oração. Letra D, preciso de um verbo para fazer uma oração. Vá buscar um verbo. Preciso de um verbo. Letra E, preciso de um verbo para fazer uma oração, mas vá buscar um. Então, a resposta correta, turma, é a letra C. Então, turma, na página 78, temos a quinta questão, que nos diz assim: alguns narradores esportivos ficam conhecidos do público por seus bordões, palavras, expressão ou frase que sempre repetida, com a qual deseja criar um efeito emocional ou engraçado. O narrador Milton Leite, por exemplo, usa como bordões as expressões "que beleza" e "meu Deus". Pensando nisso, reflita os bordões. Podem ser considerados frases? Explique. E aí, o que você respondeu? Se você respondeu que sim, está correto. Eles podem sim serem, serem frases, pois eles apresentam sentido completo na situação comunicativa em que são empregados. Isto é, formam uma unidade mínima de comunicação. Então, turma, ele é sim considerado porque ele possui um sentido completo na situação comunicativa, tá? Vamos à sexta questão? Vamos ao próximo slide. Então, turma, continuando aqui a página 78, vocês observam que já tem a página 79, tá? Por que eu coloquei assim? Porque o nosso quadro da esquerda ele tem relação com o nosso quadro da direita, tá bom? Então vamos lá a nossa leitura. Lê a sexta questão. Observem os itens A e B abaixo e em seguida indique qual é a grande diferença entre eles do ponto de vista textual. Então vamos lá. Bastante atenção, tá? A. Um bom jogo de futebol, disputa de título. A seleção brasileira de vôlei masculino está sempre entre as melhores do mundo. Entretanto, amanhã terei de chegar mais cedo, pois, devido aos meus atrasos, tenho perdido o início das reuniões. Por outro lado, depois de muitos dias sem chuvas regulares, as perspectivas agora são de regularização do regime pluvial, o que favorecerá a agricultura. E aí, qual é esse primeiro momento que vocês tiveram aí com a leitura desse texto? Vamos para a letra B? Então vamos lá, o B, o texto B, diz assim: durante milênios, as paredes dos sítios do Parque Nacional Serra da Capivara foram pintadas e gravadas por grupos humanos com diferentes características culturais, que se refletem nas escolhas gráficas que aparecem nos sítios. O visitante pode hoje observar um produto gráfico final que foi realizado gradativamente e que, pela sua narratividade, evoca fatos da vida cotidiana e cerimonial da vida em épocas pré-históricas. O que vocês observaram aí, gente? Texto A, vocês acharam incoerente? Muita coisa, muitos assuntos e
desses assuntos você, de repente, você está falando de uma coisa, depois entra outra, então vamos ver aqui mais adiante o que a gente pode a gente pode concluir daí, tá? Com base na análise feita nos itens A e B da sexta questão, assinale C certo ou E errado, tá? Na primeira alternativa, podemos concluir que o texto é uma sucessão ou combinação de frases. E aí, é? Não, está errada, certo? A letra B, o texto é sucessão de frases com sentido? Errado. Não é uma sucessão de frases com sentido, muito pelo contrário. São frases estranhas, né? Que não tem nada a ver com a outra. Na letra C, texto é uma atividade verbal em que há necessidade ou em que há necessariamente produção de sentido? Sim, muito bem. Na letra o item A não constitui um texto, pois não apresenta unidade estrutural e temática. Muito bem, se você marcou, se você disse que é C, com certeza. Não constitui um texto confuso. A F, o item A, embora apresente elementos conectivos entre as ideias veiculadas, não se apresenta como um todo significativo? Exatamente. Letra C, de casa. G, vamos a G. O item B constitui texto, uma vez que apresenta várias frases. Exatamente. Tá correto? Não. Gente, errado. H. No item B, há o predomínio da linguagem formal? Isso, muito bem. Agora sim você pode dizer que é C. Então, vamos à sequência. Como ficou? A, E, B, E, C, E, D, C, E, C, F, C, G, E, H, C. Vamos agora ao próximo slide. Então, turma, vamos continuar aí na página 79, agora para a sétima questão. Alguns adesivos colados em carros e caminhões representam formas muito interessantes de fazer humor. Em um adesivo de carro muito usado há algum tempo, podíamos ler o seguinte: procura-se uma boa mulher que saiba cozinhar, limpar peixes, catar minhocas e que seja proprietária de um barco a motor. Favor enviar foto do barco e do motor. Ai, turma, a letra A diz assim: o autor desse texto procura uma mulher com uma série de qualidades. Aí está entre aspas, qualidades. Mas na verdade, qual era o seu maior interesse? E aí, vocês conseguiram perceber qual era o maior interesse? O maior interesse dele era que no barco e no motor do barco. Na letra B, que elementos ou recursos do texto indicam esse interesse? Ora, o pedido em letras maiúsculas, né? Ele colocou em letras garrafais aí, aí se você tirasse tudo, procura-se um barco, aí procura-se mulher, favor enviar foto do barco e do motor. Então vocês perceberam aí que as letras maiúsculas para a pretendente lhe enviar foto do barco e do motor, quando na verdade ele deveria pedir o quê? Fotos dela, não é isso? Então vamos continuando aqui. Então, turma, correção da página 80 e 81. Nós temos aqui a questão de número 8, que nos diz assim: como vimos as frases de situação,
estão intimamente associadas ao contexto comunicativo em que ocorrem. E as interjeições são as menores fases de situação. Com elas expressamos nossas emoções, sentimentos, desejos, etc. Pensando nisso, observe a situação comunicativa ilustrada e produza frases de situação. Tá? Aí tem algumas sugestões, tá? Alunos e professores em excursão à Serra da Capivara. A primeira frase diz assim: uma menina olha impressionada uma pintura rupestre. Ela diz o quê? Mas só uma sugestão. Poderia dizer incrível. 2. Um menino se arranha em um arbusto espinhoso e vai gritar o quê? Ai! Terceiro, a professora fala com o menino que se arranhou e diz: tudo bem aí? O menino olha a pintura e diz: que legal! Na quinta, ao ver uma onça pintada, uma menina com expressão de espanto grita: socorro! Na sexta, outra menina olha o javali e diz: meu Deus! Na sétima, uma menina fala: uma onça pintada. Então, turma, essa foi a nossa aula de correção. Nós iremos dar continuidade ainda com essas aulas para nós corrigirmos as nossas atividades, tá? Fique com Deus e até a próxima.